André? Boa tarde, Bispo José Luiz. Boa tarde, meus amigos da Paraíba e de todo mundo. Porque a gente sabe, Bispo José Luiz, que esse programa tem sido acompanhado de diversos lugares do mundo. Muito bem, através dos aplicativos da Rede Aleluia, o TuneIn Rádio e também o tudoradio.com. Se você estiver acompanhando pelos aplicativos, muito bem, boa tarde para você também. Se não, e você conhece alguma pessoa que gostaria que ela acompanhasse essa programação, então ligue para ela. Peça para ela acessar através do celular ou do computador, através desses aplicativos, se bem que esses aplicativos são mais para celular. E nós temos sido acompanhados, como o pastor André bem colocou aqui, de outros países. A exemplo de ontem, na programação de ontem, nós estávamos sendo acompanhados de outros estados, aqui no caso Salvador, estávamos sendo acompanhados do Rio de Janeiro, estávamos sendo acompanhados de São Paulo e estávamos sendo acompanhados lá da França também. Então, os aplicativos tornam isso possível. 16 horas e 12 minutos, daqui a pouquinho irei cumprimentar e já começar o meu bate-papo aqui com o entrevistado dessa tarde, o convidado dessa tarde, que é o professor Manuel Júnior, que já entrou aqui no estúdio. Daqui a pouquinho, logo após a canção, eu irei falar com ele. 16 horas, 6 minutos, você está com Boa Tarde, amigos. E nós já estamos com ele aqui do nosso lado, instrutor credenciado pelo Detran PB, formado pelo Centec, Paraná, né? Paraná. Mas o senhor é paranaense também? Não, sou paraibano da Gema, mas estive lá fazendo essa capacitação. Especializado em transporte de cargas perigosas, passageiro, escolar, emergência, cargas indivisíveis, mototaxista e motofrentista. O tema será segurança na estrada, viagem segura. Nosso bate-papo é com ele, professor Manuel Júnior. E boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ficamos muito honrados e muito felizes com a sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Bispo José Luiz. Boa tarde ao nosso amigo pastor André. Boa tarde àqueles que nos acompanham nesse momento através das ondas dessa emissora e que estão atentos para debater um tema tão relevante e um tema que merece toda a atenção, especialmente nesse período festivo, né? Período junino aí, onde as estradas estão com um grande fluxo de veículos indo e vindo, e quando também costumam acontecer os maiores acidentes de trânsito. Então, à disposição de vocês aí para a gente discutir esse tema. Professor, aqui na apresentação do senhor, nós encontramos aqui cargas perigosas, passageiros, escolar, emergência, que normal. Cargas indivisíveis me chamou a atenção. Mototaxista, motofrentista. Cargas indivisíveis, o que seriam essas cargas indivisíveis? Essas cargas indivisíveis é uma modalidade de transporte que existe, que trabalha com aquelas peças gigantescas que não podem ser fracionadas para o transporte. Então aqui inclui-se, por exemplo, as hélices destinadas àqueles geradores de energia eólica, as turbinas gigantescas, embarcações que podem ser transportadas sobre rodas por via terrestre, transformadores gigantescos, pontes, estruturas metálicas, toda a carga gigantesca montada sobre uma estrutura e que não pode ser fracionada para o transporte. Ela é transportada inteira e é instalada lá na dependência da empresa ou da via que vai recebê-la para uso. Isso é uma carga indivisível. O senhor falando disso me lembrou de algumas situações que a gente vai fazendo uma viagemzinha para algum canto, eu tive a oportunidade de ver de fato umas peças mais gigantescas sendo transportada, inclusive os pneuzinhos, parece até maciço aquilo para poder suportar aquela... É um tipo de transporte extremamente complicado, de custo elevado. Para você transportar uma carga indivisível, muitas vezes você tem que desmanchar a rede elétrica, a rede de telefonia, você tem que fazer um percurso noturno por dentro de uma cidade. Nós já fizemos cargas indivisíveis aqui de Cabedelo até Caporã, e nós passamos aqui na frente da igreja aqui, de meia-noite, para não pegar fluxo, porque causa um transtorno muito grande ao fluxo de veículos, ao trânsito, né? Foi feito com escolta, é extremamente complicado. Entendi. Agora vamos entrar aqui na nossa
entrevista propriamente dita, as perguntas de estúdio. Primeira pergunta aqui, professor. O que precisa um país para ter segurança nas estradas e qual o modelo a seguir? Bom, a segurança nas estradas, o trânsito propriamente dito, ele se apoia sobre o tripé: veículo, estrada e trânsito, e homem. Então, o veículo precisa apresentar uma condição perfeita para uso, tem que estar em bom estado. As estradas têm que oferecer uma condição boa para quem usa, uma estrada larga, bem sinalizada, um pavimento bom. E as pessoas que vão utilizar-se do trânsito precisam estar preparadas do ponto de vista educacional para que haja uma boa condição de trânsito, uma condição segura. Então, se você pegar um país onde se tem um modelo favorável, você tem veículo, uma frota em circulação perfeita. O carro antigo, o carro velho, não roda, sai de circulação. O governo, por sua vez, deve oferecer também estradas e vias em condição de uso. Vias largas, bem sinalizadas, bem pavimentadas, com certeza vão oferecer uma melhor condição de circulação à população. E terceiro, o homem precisa aprender sobre a educação do trânsito desde a sua infância. Lá de pequenininho, já começa lá no ensino básico, vai fortalecendo no ensino médio e até o ensino superior, essa pessoa deve desenvolver o conhecimento em educação para o trânsito. Dessa forma, nós teríamos certamente uma boa condição de segurança nas estradas. Muito bem, estamos aqui conversando com o professor Manuel Júnior, falando sobre segurança na estrada e viagem segura. Pastor André, qual a próxima pergunta? Professor, vimos aí como é a estrada ideal, né? Então, em relação à Paraíba, como está a segurança nas estradas no estado da Paraíba? Bom, o nosso estado, né, tem a fama de apresentar as melhores estradas do Brasil, né? Nós temos essa fama boa, por onde a gente anda, Pernambuco, Rio Grande do Sul, no Paraná, as pessoas, rapaz, as estradas da Paraíba comentam que são excelentes. De fato, nós temos uma boa malha viária. Isso deveria ser uma vantagem para nós. Não é. Por que não é? Porque o nosso usuário da estrada, ele não é educado para utilizá-la. Então, quando ele encontra uma estrada boa... Acha que está de avião na pista. Está de avião na pista. E aí ele vai fazer uso dessa estrada, não da maneira como deveria. Então, isso tem uma estatística comprovada pelo DNR, que o DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Eu tive em evento recente com o diretor lá, e ele me falava assim, olha, a gente melhorou muito as malhas viárias do estado, né? E há trechos onde isso, ao invés de diminuir o número de acidentes, não, foi o contrário, aumentou. Porque houve um estímulo a, digamos assim, a correr mais. Então, nesse quesito estradas, nós estamos bem. Nós estamos precisando melhorar o quê? A condição educacional das pessoas que se utilizam do trânsito e também a condição da nossa malha, dos nossos veículos em circulação, a nossa frota, né? Tem muito veículo circulando em condições não favoráveis. Isso também é um perigo, isso também é um risco, isso também torna nossas estradas com pouca segurança. Muito bem, e em relação a essa questão das boas estradas, eu sou testemunha, que a gente costuma andar um pouquinho pela Paraíba, inclusive eu estou nas próximas semanas para ir a Patos, Souza, Cajazeiras. E lá em Patos fazendo trabalho com motofretista e mototáxi, viu? E realmente a gente encontra estradas muito boas, muito boas. E encontra também aqueles loucos que quando passa pela gente, o carro da gente chega a balança assim, daquele vácuo, né? Então realmente, aí já faltaria, pelo menos na minha análise, uma questão mais de educação no trânsito. Amor à vida, né? Porque a primeira coisa que a pessoa tem que ter amor à própria vida. Porque se ela pega um carro aí e sai numa velocidade aí exagerada, ela está colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros, né, professor? Com certeza, né? Quando você está no trânsito, você não está sozinho. Você está dividindo.
Você está compartilhando. Então, não é uma questão apenas sua. Bebeu e foi dirigir. Não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser, sou eu que estou correndo risco. Não é bem assim, né? Você compartilha um espaço público com um grupo de pessoas maior, gigantesco, e você, enquanto condutor, você é responsável não apenas pela sua segurança, né? Tem outras pessoas que estão na via, que estão na calçada, e você precisa ter esse nível de consciência também, né? Exatamente. Agora, professor, o que dizer dos problemas de mobilidade urbana em João Pessoa? Eles podem afetar a segurança nas vias? Olha, a mobilidade urbana é um problema crônico de todo o centro urbano que se desenvolve. É um problema que eu costumo comparar a uma arteriosclerose. Se o trânsito para, não flui, a cidade não funciona, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um problema de arteriosclerose, o nosso sangue não circula, então nós estamos fadados a perder a vida por conta de doenças do ponto de vista de circulação. No trânsito também, né? Se o trânsito não anda, se o trânsito não flui por conta de problemas de mobilidade urbana, o que é que acontece? A cidade não anda, as pessoas se irritam, as pessoas se estressam, e um motorista estressado no trânsito, ele tem 4 vezes mais chance de se envolver ou de provocar um acidente de trânsito por conta do seu estresse. Então, há de se pensar um modelo nas cidades grandes que se contemple formas de operação que minimizem os problemas de mobilidade urbana, né? E isso certamente vai dar mais segurança. Quando você tem pessoas estressadas, pessoas descontentes, porque os problemas de mobilidade urbana não permitem que essas pessoas cheguem aos seus destinos e atinjam os seus objetivos, então você tem pessoas estressadas. Isso é realmente um grande perigo para essa população. Francisco, nós temos aqui áudio de WhatsApp querendo interagir aqui com o professor Manuel. Me ajude aí, me ajude. Boa tarde, Bispo José Luiz. Me chamo Rossana. Estou aqui ouvindo a programação e gostaria de fazer uma pergunta. Quais os cuidados necessários para se tomar quando decidimos viajar? Obrigada. Rossana, excelente a sua intervenção, nos dá a oportunidade de advertir as pessoas aí, de orientar as pessoas que estão pegando a estrada em busca de seus destinos aí, nesse período junino, né? E a gente precisa de alguns cuidados. Então, nesse contexto, primeiro, quem está no volante precisa estar devidamente habilitado, né? Não deve fazer uso nem de substâncias, bebidas alcoólicas, cuidado com medicamentos, os medicamentos que provocam reação, como por exemplo sono, tiram a concentração da pessoa. Esse condutor não pode, em hipótese alguma, estar dirigindo nessa condição. Ele precisa ele juntamente com todos os ocupantes do carro devem colocar então o equipamento de segurança, né? O motorista entrou, coloca o cinto de segurança. O passageiro que está do lado, o carona, bota o cinto de segurança. Todo mundo que está atrás coloca cinto de segurança. Um outro aspecto importante que a gente deve observar é não transportar dentro do compartimento do carro objetos soltos. Você tem lá uma bolsa, né? Aí uma bagagem, você bota a bagagem solta dentro do carro, ali em cima do para-brisa, né? Uma eventual freada brusca que você tenha que fazer, esse objeto pode se projetar contra um corpo humano e provocar o efeito de 1 tonelada, né? Então vai provocar uma lesão muito grave naquela pessoa. Cuidado especificamente com a utilização do veículo, usar a sinalização adequadamente, respeitar as leis de trânsito, não desenvolver excesso de velocidade, não utilizar de celular. Isso aí é uma informação muito importante, porque hoje as pessoas costumam, às vezes, dentro do veículo, estar ali dirigindo e atendendo o telefone, falando no celular, ou até mesmo teclando ali algum WhatsApp, alguma coisa dessa natureza. Esses seriam os cuidados básicos e primordiais, né? Checar a documentação de carro, está tudo em ordem, habilitação, documento do carro, são alguns dos pré-requisitos importantes para a gente fazer uma viagem começando tranquilamente e terminando melhor ainda. Muito bem, temos mais um áudio aqui, dessa vez a Eduarda. Vamos colocar aqui para o professor Manuel. Boa
Boa tarde, Bispo José Luiz. Meu nome é Eduarda. Eu estou aqui ouvindo a programação e eu gostaria de saber, quando precisar de ajuda na rodovia, o que o usuário deve fazer? Olha, as rodovias federais, elas são de competência da PRF, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela tem o número 191, né? E 191 pode ser ligado de qualquer lugar, através de um celular, para que seja acionada imediatamente uma viatura. A PRF, ela tem também essa atribuição, não é só fiscalizar, né? Ela tem a atribuição também de prestar ajuda e socorro numa necessidade de um usuário na via, né? Muito bem, agora voltando aqui para o estúdio, professor, voltando às estradas, abordando o transporte de cargas perigosas, quais seriam estas cargas e quais os riscos que elas representam nas estradas? Bom, as cargas perigosas, elas fazem parte de um grupo, né, que contempla 9 classes diferentes, né? Então, aqui incluem-se aquelas cargas que são explosivas, aquelas cargas que são gases, que podem ser inflamáveis, os sólidos inflamáveis, as substâncias infectantes, corrosivas, aquelas substâncias que são, por exemplo, perigosas diversas, e os infectantes, aqueles que são, digamos assim, venenosos. Então, são 9 categorias que se incluem nessas cargas. Essas cargas, elas, vamos dizer assim, são muito utilizadas, são usadas em larga escala no mundo todo. Você tem uma ideia, o oxigênio que nós respiramos e é necessário à vida, ele está incluído na classe 2, que é um produto perigoso. Nós precisamos dele para sobreviver, né? Mas quando ele é estocado e transportado em grande quantidade, ele é perigoso. Por que é perigoso? Porque o oxigênio é o principal insumo do incêndio, do fogo. Então, se ele estiver próximo a um material que queima em grande quantidade, ele representa um risco. Além do mais, o oxigênio é transportado em cilindro sob a forma de compressão, e isso pode gerar explosão. Então, as cargas perigosas, ela contempla esse grupo. E uma carga perigosa, ela pode trazer realmente um grande risco quando ela é transportada em via pública e venha a acontecer algum acidente. Então, por exemplo, você tem certas cargas químicas aí, o gás cianeto, por exemplo, que se ele escapar e vazar, ele pode atingir até uma distância de 6 km, pode estar interferindo. E pode estar matando pessoas, né, através do efeito do vento. Então, dependendo do tipo de produto que está sendo transportado e que aconteceu aquele acidente, realmente a tragédia ela pode ser grande. Você tem uma ideia, lá na Índia, nós tivemos um acidente lá na cidade de Bhopal, que vitimou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram vitimadas por um gás que escapou de uma fábrica de agrotóxico, na madrugada. E pegou a população toda dormindo, né? Dormindo. Então, o risco realmente é muito grande, é intenso, e precisa ter todos os cuidados necessários para transportar essas cargas. Né, à toa que é chamada de cargas perigosas, tá vendo, Francisco? Você está entendendo por que é carga perigosa? Sim, tá sim. 16 horas e 33 minutos. Nós vamos agora aqui um intervalo da emissora. Enquanto isso, o professor vai aproveitar para tomar um cafezinho aqui, uma aguinha, dar uma respirada. Com certeza. Sou fã do cafezinho. E daqui a pouco nós iremos retornar, dando continuidade à área de entrevista, esse bate-papo aqui importantíssimo, principalmente para você que está aí pegando estrada, ou se preparando para pegar a estrada nesse São João, você que aprecia essa época, os festejos. Só mencionar aqui que antes de vir, eu publicizei nos grupos do qual eu faço parte aí, que tem muitos caminhoneiros, que possivelmente alguém esteja na escuta aí, o pessoal dos grupos de caminhoneiros, de transporte de passageiros. Pessoal, manda um abraço do professor Manuel Júnior a todos. Vamos com cuidado, né, professor? Aquele cuidado na estrada, com certeza, tranquilo. né? Então tá certo, 16h34, vamos aqui ao intervalo da emissora e voltamos já, porque o pastor André tem uma pergunta de estúdio aqui, assim que voltar para o professor Manuel. Intervalo, Francisco.
Agora 16 horas e 38 minutos, eu disse 16 e 38. E quando nós saímos aqui para o intervalo, eu havia dito que o pastor André teria uma pergunta aqui de estúdio para o professor Manuel. Pastor André, vamos lá então a essa pergunta. Professor, no estado da Paraíba, existem muitas cargas perigosas circulando, sendo transportadas? Quais seriam essas cargas? Positivo, pastor André. Na Paraíba, como nos demais estados, né, há uma grande quantidade de cargas perigosas de circulação. A Paraíba, conforme eu já mencionei, tem a fama e tem boas estradas, muito boas estradas. A malha viária nossa é excepcional. E quem transporta carga perigosa, ele precisa disso. Né? Ele precisa de se deslocar sobre uma malha viária boa. Então, se ele puder fazer, né, vai sair de Pernambuco para o Ceará. Se ele puder fazer pela Paraíba, pegando estradas boas, ele vai fazer pela Paraíba, porque a Paraíba tem estradas boas. Então, pela nossa malha viária apresentar uma excelente condição, isso também atrai uma circulação muito grande de diversos tipos de cargas perigosas, inclusive material radioativo. Nós temos circulação aqui nas nossas estradas, material radioativo que se desloca para o interior do estado e para outros estados vizinhos, né? Então, nós temos o radioativo, a questão dos combustíveis, pertence à classe 3 de risco. Nós temos aí grande quantidade de caminhões transportando, né, gasolina, álcool, óleo diesel, querosene, inclusive querosene de aviação também, né, para abastecer aqui o nosso aeroporto. Então, nós temos, são as que predominam, né, as cargas de classe 3, que são os líquidos inflamáveis. Mas tem muita coisa em circulação, tem aí material radioativo circulando, nós temos material de classe 4, nós temos explosivos, porque nós temos aqui na região também, no interior da Paraíba, muita pedreira, inclusive pedra ornamental, que é extraída aqui no interior da Paraíba e é exportado para a Europa, para a Índia, para a Espanha, em grande quantidade. Né? Então, assim, esse material ele é extraído à base de explosão com a dinamite. Então, nós temos aí uma grande quantidade de dinamites que pertencem à classe 1 dos explosivos em circulação. Seriam basicamente essas as cargas mais frequentes. Além do mais, tem aquela relacionada com a parte agroindustrial, né? Os venenos, os pesticidas, os herbicidas que são utilizados em larga escala aí na lavoura de cana-de-açúcar e outras que a gente tem pelo estado, que também passa pelas nossas estradas e que, se houver um acidente, traz uma consequência muito grave, né? Porque o material perigoso ele pode atingir a saúde humana e também depredar o meio ambiente. Vai que um caminhão desse com veneno tomba dentro de um rio, vamos pensar aí no estuário do rio Gramame, vai contaminar todo aquele estuário ali, vai descer de correnteza abaixo, as populações ribeirinhas aí que porventura se beneficiam daquela água, elas estão fadadas a sofrer, como ocorreu lá em Mariana, naquela tragédia que houve lá, naquela indústria. Exatamente. Agora, professor, qual dessas cargas poderíamos considerar a mais perigosa? Cada classe de risco apresenta uma periculosidade específica, né? Vamos pegar, por exemplo, a classe 1. A classe 1 é a classe dos materiais explosivos. Mete muito medo, porque explode e destrói. Mas se você for analisar, por exemplo, a classe 2, às vezes você pode ter um gás asfixiante, venenoso, e um gás que vaza, escapa, ninguém sente o cheiro, ninguém vê a cor, mas é que a pessoa pode morrer em segundos. Vou pegar, por exemplo, o gás amônia. Se houver um acidente com gás amônia, não dá tempo nem de você se levantar. Né? Então, dependendo às vezes você tem um produto que pode não ser tão aparentemente tão perigoso, mas que lá no fundo ele esconde um risco muito grande. Por exemplo, dentro da casa da gente nós temos um gás de cozinha, né? Nós temos lá a água sanitária, né? Nós temos soda cáustica, detergente, todo esse material que a gente utiliza é fabricado à base de produto perigoso. Né? E se for ingerido, né, se for absorvido de alguma forma, vai ganhar a corrente sanguínea e pode provocar uma consequência muito grave. Então, o risco cada classe tem o seu risco e dependendo da intensidade, da forma como ele atinge,
não poderia classificar uma como mais perigosa do que a outra, né? Você pega, por exemplo, lá o material radioativo. Esse aí também é uma classe que se vazar. O material radioativo é seríssimo. Nós temos aqui na Paraíba também, ali na região do sertão da Paraíba, próximo a Patos, comunidades ali que são construídas sobre jazidas de urânio e sofrem as consequências da energia radioativa por conta disso. Agora, professor, até uma pergunta anterior a essa, mas me veio aqui à mente agora, aquela pedra muito famosa que nós temos aqui no nosso estado, a turmalina. Turmalina, né? Sim. Que é uma pedra assim, muito famosa. E o senhor estava falando a respeito da questão das pedreiras, que usa explosivos para fazer essa exploração no caso, para poder extrair esse tipo de pedra. Nesse caso, se usa também dinamite para esse tipo de extração? O minério, o garimpo dessa natureza aí, ele tem uma forma de extração um pouco diferenciada, mas pode também ser utilizado do explosivo, né? Mas o garimpo da turmalina, Paraíba, da ametícia, que ocorre também na região, ela também se utiliza de certos processos ali à base de mercúrio e coisa dessa natureza, que de alguma forma também agride ao meio ambiente e à saúde das pessoas. No caso específico da Paraíba, é mais comum nós vermos as explosões, a dinamite utilizada em pedreiras, que são destinadas à produção de pedra rachinha para calçada, os gabiões, que são utilizados em beco de praia, ou até para a extração de calcário na fabricação de cimento. Você sabe que a Paraíba tem o 4º ou 5º polo cimenteiro do Brasil. E é uma atividade que vem avançando fortemente no Brasil todinho. Vai aí a nossa saudação, o pessoal do transporte de cimento também, que eu sei que nos acompanha. E então, assim, eles utilizam-se muito de explosivos nas pedreiras para a extração do calcário, né? Então, é essa natureza que acontece, essa forma que acontece. Muito bem. Francisco, áudio de WhatsApp, gente querendo interagir aqui com o professor Manuel. Vamos lá. Boa tarde. Estou ligada aqui na programação. Meu nome é Maria. E eu gostaria de saber se existe um horário considerado perigoso para se fazer uma viagem. Bom, o período noturno, ele guarda maiores perigos, né? A direção, a condução noturna, ela se caracteriza por apresentar certos perigos. Há pessoas que preferem dirigir à noite. Essas pessoas costumam dizer que à noite faz menos calor, tem menos trânsito, é mais tranquilo. Porém, à noite, por exemplo, você tem, à noite a sua visão fica reduzida em até 1/6. Ou seja, você vai enxergar 6 vezes menos à noite do que durante o dia. Então, é uma perda de visão considerável. À noite você vai depender exclusivamente do alcance do farol. O farol do teu carro, se for um carro popular, ele não chega a 60 metros de distância, né? Então, 60 metros, se você precisar parar esse carro, quando uma pessoa que vai atravessando a rua entrar no foco do farol, pode ser que não dê tempo, dependendo da velocidade que você vem. À noite você tem a predisposição também do sono, porque faz parte da nossa condição biológica, né? À noite, os nossos ritmos circadianos já preparam o nosso corpo para o descanso. Então já dá aquele abridorzinho de boca, aquele bocejo, né? O olho já começa a querer fechar. Isso já é um sintoma natural de que o nosso corpo está nos convidando para o descanso, para o repouso. Então, se você está dirigindo à noite, também tem esse perigo, esse risco. Muito bem. Francisco, mais gente aqui querendo interagir com o professor. Vamos lá. Agora é o João Miguel. Boa tarde, me chamo João Miguel, estou ouvindo a programação e gostaria de fazer uma pergunta sobre as cargas perigosas. Como é feita a formação dos condutores desse tipo de transporte? É uma excelente oportunidade de exemplificar isso aí, né? O motorista que transporta a carga perigosa, hoje, ele precisa passar, no mínimo, por 2 formações. Ele precisa, no mínimo, de ter um curso
que a gente chama de MOP, que é Movimentação Operacional de Produto Perigoso, onde ele aprende sobre todas essas cargas aí, para que possa ter o conhecimento específico naquilo que ele vai transportar. E segundo, ele precisa de um curso chamado NR20, né? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, né? Nessa norma regulamentadora, o condutor, ele aprende sobre os materiais inflamáveis e combustíveis. Essas duas formações são obrigatórias. Uma é a exigência do Código de Trânsito Brasileiro, de uma resolução, na verdade, do CONTRAN, a resolução 168, que exige, e a NR20, que é uma exigência do Ministério do Trabalho, que o motorista tenha isso. Antigamente, se você pegar 30 anos atrás, aí, 40 anos atrás, não existia essa exigência e as pessoas transportavam cargas perigosas, aí qualquer um dirigia de qualquer forma, e a quantidade de acidentes e de vítimas através desses acidentes eram gigantescos, né? Então hoje há a exigência desses dois cursos, MOP e NR20. Muito bem. Antes de colocar aqui, Francisco, mais uma participação aqui através do WhatsApp, eu quero registrar ali a presença do nosso presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis, o Divino Araújo. O Divino Araújo está ali. Rapaz, está cheio. Nosso abraço e nossa salvação aí, viu? Hoje... Saudação aí para o nosso Divino aí. A plateia tá grande ali. A plateia hoje tá lotada. Tá a Lidiane ali, tá a Rosineide, tá a Fran, tá o Dan Levi, o nosso presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis, e o nosso diretor quem apareceu ali? Quem apareceu ali agora, o seu Daniel Araújo, né, a Fran, rapaz. Ai, professor, o senhor está sendo bem prestigiado. Coisa boa, né? Coisa boa, né? Saí de casa hoje e eu pedi a Deus 3 coisas, né? Primeiro, que eu chegasse aqui com segurança, né? O trânsito não está fácil. Segundo, que eu fosse bem recebido e me sinto extremamente agraciado nisso aí também, né? E terceiro, que o que eu trouxesse aqui nesse bate-papo fosse de fato útil para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? E tenho certeza que isso aí também seria atendido. Pode ter certeza que está sendo utilíssimo. Vamos então aqui a mais um áudio, Francisco, e depois o pastor André vai para a última pergunta aqui de estúdio por conta do nosso tempo. Olá, eu sou a Sara e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se esses produtos são tão perigosos, por que eles ainda são fabricados? E teria como o senhor dar um exemplo de algumas dessas aplicações? Sara, excelente a sua pergunta. Eu vou dizer o seguinte, é difícil imaginar a vida moderna sem produtos perigosos, né? Eles estão em toda parte, né? Certamente, se você faz tratamento de cabelo, ele vai estar no seu cabelo agora, através daquelas escovinhas que você costuma fazer para deixar o cabelo mais bonito, né? Então, o cosmético tem muito produto perigoso. Se você, por exemplo, alimenta-se de produtos à base de, vamos dizer, enlatados, sucos, desses sucos que a gente compra de garrafa, você vai ter conservante lá à base de amônia, que também é produto perigoso, né? A roupa que você veste, para chegar na cor que ela tem, ela também é produto perigoso. O gás de cozinha da sua casa, o oxigênio que você respira, tudo isso é produto perigoso. É difícil imaginar a vida moderna sem um produto perigoso. Então é um mal necessário. Então, se é um mal necessário, nós precisamos aprender a lidar com esse mal. Como fabricá-lo, como transportá-lo, né? Qual a melhor maneira de estocá-lo e de manuseá-lo, né? Então, a aprendizagem na convivência
deste ano, realizamos capacitações e eventos junto a vários órgãos da esfera pública ou privada. Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de muita paz, alegria, felicidades e muitas realizações.